Maria, você sabia? Você sabia que seu filho andaria sobre as águas? Você sabia que seu filho salvaria filhos e filhas? Você sabia que seu filho veio para te fazer nova? Maria, você sabia que a criança que você deu à luz vai libertar você? Maria, você sabia que ele daria a visão a um cego? Você sabia que ele acalmaria a tempestade com a própria mão? Você sabia que seu filho caminhou onde os anjos pisaram? Você sabia que quando você beija o seu bebê, você beija a face de Deus? Maria, você sabia que os cegos verão por causa de seu filho? Maria, você sabia que os surdos ouvirão e os mortos viverão novamente? Que o aleijado soltará e que o mundo falará os louvores ao Cordeiro? Maria, você sabia que seu filho é o Senhor de toda a criação? E que um dia ele irá governar todas as nações? Seu filho é o Cordeiro perfeito de Deus. Esta criança que adormece nos seus braços é o grande Eu Sou. Você sabia, Maria? Conforme prometido, eu estaria aqui com você hoje, no Dia das Mães, dia 12 de maio. Eu falei que seria às 11 da manhã, talvez às 8, mas que a prioridade realmente no dia de hoje seria estar perto da maternidade. Porque não adianta você falar em maternidade curada se não para viver a maternidade. Então, exatamente assim como você, acredito eu e espero eu, vivi um dia perto da maternidade. E agora estou aqui com você. E quando eu leio esse trecho de uma música linda, que eu não sei como é que eu não tinha conhecido ela até então, eu pergunto a você: você nunca sabe o que vai vir a partir de você. Mas uma coisa é certa, é a partir da maternidade que tudo começa. Você carrega, você conduz. O mundo existe a partir da sua entrega. E a gente já começa no primeiro ponto da cura da maternidade que a gente precisa olhar. O mundo começa a partir da sua entrega. E você precisa ter muito cuidado de quando você olha no espelho e pergunta ao espelho do mundo: eu sou capaz? Eu fui capaz? E aí tem uma coisa que nós mulheres adoramos. E quando mães, então, a culpa. Ela nos veste. É a nossa melhor roupa. Eu já atendi mães que se culparam por estar gripadas e acharam que não entregaram o seu melhor naquele momento ao seu bebê. Eu já assisti mães que procuraram escolas e no momento que conseguiram colocar o filho em um delas, depois de algum momento descobriu: oh, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu botei meu filho na escola errada. Eu acabei com o meu filho. Cuidado ao espelho que você pergunta se você é capaz, se você fez certo. Porque o espelho do mundo é cruel, egoísta. Ele é injusto. Eu costumo dizer, eu não sei qual é a sua crença, se você tem uma crença, mas que as mães são funcionárias de Deus. Porque o único salário possível a pagar a uma mãe vem do transcendente. Não tem como vir do social. Inclusive, por isso a maternidade está entrando em desuso. Porque nós mulheres estamos programadas a estudar e pegar uma aptidão para poder entrar numa faculdade, para pegar uma aptidão para poder ir ao mercado de trabalho, para estar apta talvez a viajar o mundo e ter bens sociais palpáveis e visíveis num curto prazo. A maternidade não faz isso. A maternidade, bem na verdade, ela tira você do social. A retribuição que a maternidade traz, ela vem do transcendente. Portanto, você é funcionária de Deus. Que o seu salário só é possível ser pago por Ele. E diante de todas essas culpas, diante de todas essas dores, eu queria trazer para você 3 mentiras que o mundo te conta sobre a maternidade. 1. A maternidade é natural e intuitiva. Você é capaz. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Já escutou isso? E o pior é que ela realmente rega
a culpa. Porque se quando nasce um filho, nasce uma mãe, meu filho nasceu e eu não tô sabendo ser mãe. E aí eu vou ficar pendente de escutar uma voz interna, a qual eu calei a minha vida inteira e agora eu quero que ela se manifeste. Eu não sei ser mãe. E o mais engraçado que eu penso, sabe o quê? Um dia éramos nós, filhos, que olhávamos para os adultos e falávamos, ele sabe tudo. Hoje somos nós. E não, os nossos pais não sabiam tudo. Quando nasce um filho, não nasce uma mãe. Aí você é capaz, você é suficiente. Mas se você não percebe que essa intuição está aflorada, não se culpe por isso. O que você precisa fazer nesse momento é buscar ajuda. Nós afastamos toda a ajuda de nós. Pelo simples motivo de que o mundo te diz que você é capaz. E aí o que acontece? A maternidade fica pesada, ainda mais exaustiva. E a gente acredita que ela é ruim. Segundo, o consumo da maternidade é proporcional ao prazer que vem dela. Não. A maternidade não te dá prazer. Não nesse sentido raso que vem da sociedade. Daquele prazer que a gente é acostumado. A liberação de dopamina. O prazer advento de uma maternidade, ele vem como resultado de uma entrega, resultado de um trabalho. Coisa que a gente não tá mais tão acostumado a fazer. Na verdade, nós estamos projetados para prazer primeiro. E se quisermos exercer algum trabalho, vai ser depois. A maternidade é bem o inverso disso. É literalmente entrega gratuita. E você não tem que esperar retorno. Muito possivelmente você não tenha retorno. Seu retorno é simplesmente assistir uma outra alma crescer. Crescer em graça, em estatura e em sabedoria. Por isso eu costumo dizer também, a maternidade é uma coisa divina. Não tem como a gente tentar explicar tudo da maternidade, até porque se você for parar pra pensar, a mulher está exausta, o bebê dorme, a mulher acha que vai fazer 1000 coisas, o que é que ela faz? Ela para e admira aquela criança. Ela pede ajuda de 2, 3 horinhas a alguém, ali já é uma mini férias. O que é que ela faz quando aquilo acaba? Ela fica olhando para aquela criança e admirando aquilo que veio dela. E aquela entrega é comparada ao amor divino. Não por ser perfeito, porque não é e nunca será, mas por ser gratuito. Você acorda de madrugada para olhar aquela criança simplesmente pelo fato de você querer que ela se mantenha viva. Não é por você. Você gostaria de estar, inclusive, dormindo. Você está cansada. Mas você vai, você levanta, você amamenta. E quando você percebe, o melhor de você está sendo literalmente entregue a outro ser. A culpa é sempre da mãe. Isso a gente não vai discutir, né? E se não for, ela pega e coloca a culpa nela. Se seu filho der certo, mãe, o mérito é seu. Se o seu filho não der certo e dá certo e não dá certo, entre muitas aspas, é porque a gente não consegue entrar nesse mérito aqui. Mas nunca um filho que não dá certo, que não é virtuoso, que não cresce em graça, em estatura e em sabedoria, é responsabilidade da sua mãe. Sabe por quê? Porque tem um fatorzinho que ninguém controla, que a gente nem vai dar nome a ele. Mas existe temperamento, existe o caminho que ele traça, existem as experiências que ele vive. Então, assim, claro que você precisa se entregar da melhor forma, buscar conhecimento, fazer de tudo para que a sua entrega seja a mais genuína, a mais poderosa, a mais verdadeira, a mais edificante possível. Mas você não é o fator determinante na vida de outro ser. Porque por mais que ele seja o seu filho, ele não é a sua criatura. Ele não é a sua propriedade, ele não é a sua extensão. Ele é uma outra pessoa. E você vai
Ao passo que você puder, com a ferramenta que você puder, você vai dar subsídio para ele crescer. Mas depende muito dele também. Então, arrume as ferramentas, entregue, ame, mas nunca faça tudo pelo seu filho. Muitas pessoas chegam e falam: o que é que deu errado? Eu fiz tudo pelo meu filho, eu dei tudo ao meu filho. Eu falo: olha onde está o erro. Você nunca vai poder fazer nada por ninguém. Desculpa, você não vai poder fazer tudo por alguém. Você tem que fazer o suficiente. Essa pessoa, outra, precisa de autonomia. Precisa de liberdade. Precisa trilhar o seu próprio caminho. E se você faz tudo por ela, você tira dela a oportunidade de crescer. Então, se seu filho não der certo a maneira do que você vê, a culpa não é sua. E nunca faça tudo por seu filho. Vamos desmistificar mais uma coisinha? Mãe, por favor, tire a fantasia da heroína. Toda mãe é uma forma, né? Ela dá a forma. Só que as formas, se você entrar numa loja de culinária, você vai ver várias formas. Forma de coração, forma de borboleta, forma redonda, quadrada, pequena, grande. Então, você é a forma, mas você não é uma forma. Quando se fala de maternidade, eu nunca converso com uma mãe sobre a maternidade, mas sobre a maternidade dela. Porque cada forma é individual. Por que eu te peço para tirar a forma, a fantasia da heroína? Porque senão você vai estar sempre exausta, triste, cansada, desgastada. Sabe por quê? Porque a heroína sem guerra. Você está brigando por uma briga que existia antes da sua atual circunstância. A maternidade não é uma guerra. Sabe uma coisa que me deixa fula? Escutar: parabéns, mãe, você é tão guerreira. Não, você é tão forte. Não, o ideal é que você não precise ser heroína, que você não precise ser guerreira, que você não precise ser forte, que você não viva na guerra, lutando em vão, vestindo uma dor que já existia quando a gente começou a existir, então ela é imaginária. Apesar de já ter existido em algum momento, ela não é nossa. Então eu vou estar guerreando com o invisível, ou seja, a guerra perdida. Você é mãe 24 horas, mas você não protege seu filho 24 horas. Onipotente só Deus, hein? Agora, pra mim, vem a parte mais importante. O luto feminino e a simbiose materna, que é o mesmo contexto, é a mesma conversa. A simbiose é uma dependência. E o luto tira a mulher de uma fase da vida e coloca em outra. Quando o luto feminino acontece diante da maternidade, o que é que ela perde? A identidade. Ela perde a estética. Ela perde os prazeres, ela perde a conexão com ela. Enfim, a mulher perde parte grande de si. Porque existe uma outra vida dentro dela que se alimenta através da energia dela, do alimento dela, dos hábitos dela. Você fique saudável, porque seu bebê agora depende de você. E como é uma vida frágil, quando você olha aquele negocinho que se você não entregar tudo seu, ele morre, o que é que você faz diante disso? Você começa a se matar, a se anular. Porque se você coexistir junto daquele outro ser, pode ser que você esmague aquele negocinho. E ele é a coisa mais preciosa pra você. Então, ao mesmo tempo que é um assunto importante, eu acho um pouquinho cruel, tenho até um pouco de dificuldade de tratar isso com as mulheres, porque de fato não é fácil você fazer, entender. Mãe, dê todo o amor do mundo pra essa criança, mas até aqui, porque depois daqui já te prejudica. Mãe, cuida com tudo que você tem, mas agora não. E aí você fica o tempo todo falando para aquela maternidade: continue se esvaziando para aquele ser, mas até aqui, porque depois daqui é exagero. E qual é a régua que mede isso? E como é que você diz para uma mãe que existe amor em excesso? É tudo muito delicado. Na maternidade, as coisas precisam ser mais cuidadosas, porque assim como eu disse, quando nasce um filho, não nasce uma mãe, mas nasce uma nova história, a qual ela é protagonista.
E mãe, você é tão importante, porque o seu filho é uma parte da sua vida, mas você é toda a história dele. Então, como é que eu poderia falar da forma mais amorosa do mundo para que você não se perca de você? Para precisar encontrar essa outra pessoa? Em termos bem práticos. Seu filho, sua filha, ela não entende que quando ela nasce, logo de pronto, ela é uma pessoa e você é outra. Porque você sabe das necessidades dela. Muitas das vezes você inclusive se antecipa, ela nem sabe o que ela quer. Mas, vem, a comidinha já tá na mesa. E ela começa a entender que quando você atende a todas as necessidades dela, sem que ela precise nem se manifestar, é porque você entende ela, você é parte dela. Então vai ser cada vez mais difícil que essa criança se afaste de você. Então o ideal é, quando você perceber que o seu filho, que não tem uma idade específica para isso, mas vamos aqui fazer uma coisa bem geral, entre 3 e 4 anos. E isso é um processo que começa no primeiro dia, mas precisa de um acompanhamento. É muito bom a mãe ter suporte, rede de apoio, profissionais, para que o processo seja menos, exija menos dela. Então você vai começar à medida que você percebe a autonomia do seu filho, tirando a sua entrega gratuita e começar a fazer uma troca. Por exemplo, ao invés de você simplesmente acordar e colocar o cafezinho na mesa, cortadinho do jeito que ele gosta, você vai colocar a fruta na mesa. E vai conversar com ele sobre a necessidade dele começar a pegar a frutinha. A mãe, que muitas vezes não consegue, ela precisa abrir a porta do mundo para o filho sair. Ela precisa muito que o filho vá para o mundo. Mas a porta fica aberta para quando ele precisar voltar. Mas quem tem que decidir o momento de voltar é ele. Existe um livro chamado João de Ferro, um livro para homens. E o João de Ferro, ele vai atrás de uma bola de ouro. Eu vou simplificar. E essa bola de ouro é a masculinidade. Só que essa bola de ouro é vista por todo mundo como E essa bola de ouro, na verdade, ela é presa por um monstro numa jaula. E aí o monstro fala, me liberte. Aí ele, não, todos os homens têm medo de você. Aí ele, vocês não têm que ter medo de mim. É só você pegar a chave que está debaixo do travesseiro da sua mãe, sem que ela perceba. Enquanto ela está dormindo, você abre e você me liberta. Eu não sou um monstro. Eu sou só você, másculo, homem. Só que muitas das vezes, para o homem conseguir virar homem, ele precisa romper com a mãe. Porque senão a mãe vai sempre podar o filho de crescer, porque ele vai falar, mãe, tô com dificuldade. Eu resolvo. Por um instinto natural. E muitas das vezes, e aí são os piores casos, quem precisa dessa simbiose é a mãe. Por uma carência dela, por conta que ela vivenciou esse luto do feminino e se esvaziou completamente e se preencheu dessa criança. E aí como é que a mãe consegue botar o filho para abrir a porta e sair? Ela não consegue se libertar dele. Ela não consegue retornar para a vida dela. E aí é um grande prejuízo, porque você desordena a hierarquia do amor. Na hierarquia do amor, a mãe está em cima, o filho está aí embaixo. Não existe companheirismo entre pai e mãe. Então é bom você observar em qual local você está nesse sistema. E eu nem sei se eu preciso dizer o quão importante é uma maternidade assistida pela família. Então, por isso, eu vou contar agora um conto mitológico sobre Atlanta. Atlanta, filha de Zeus. Zeus queria um filho homem e ele não aceitou uma filha mulher. Então ele a abandonou. Existem algumas formas de contar esse mito, eu vou contar da forma mais breve. Quando ele liberou ela na selva, ela foi criada por macacos. Macacos que corriam, que subiam em árvore, e ela foi desenvolvendo uma musculatura, e ela passou a ser mais forte do que muitos homens por aí. De repente, quando Zeus se depara com aquela filha, que poderia fazer tudo o que um homem faria, Zeus simplesmente olha para ela e fala, filha, me perdoe, eu quero que você volte para mim. Ela, criada por uns bichinhos, prontamente perdoou, falou, claro, pai, eu te perdoo. Ele falou, certo, mas agora eu preciso que você se case, porque a dinastia precisa continuar. Isso eu não aceito. Casar eu não caso, pai. Eu tenho tudo que um homem é. Eu não preciso de um homem do meu lado.
Ele falou, mas eu preciso de continuidade. Você vai casar. Só que ela aprendeu a correr muito rápido, então ela lançou o desafio para o pai e falou, tudo bem, você quer que eu case? Então consiga um marido que corra mais rápido do que eu. Aí ele falou, mas você é imbatível na corrida. Ela, então tá. Consiga alguém que corre mais rápido que eu e simplesmente eu caso. O rei começou a divulgar. Quero casar minha filha. Qualquer homem que correr mais rápido do que ela irá casar-se com ela. E os homens começaram a se inscrever. Adivinhe, quem conseguia vencer, casaria. Quem não vencesse, iria para a morte. E aí veio homem atrás de homem, tentando correr mais do que Atlanta, sem sucesso. E nessas corridas tinha um juiz, que estava sempre avaliando quem ganhava, quem perdia. E esse juiz começou a olhar para Atlanta de um jeito diferente e falou, eu acho que eu tô me apaixonando por ela. Homem, ele prontamente foi pedir ajuda a Afrodite e falou, Afrodite, me ajuda, a deusa do amor, a deusa da beleza. E ela foi lá, Afrodite, me ajuda. Ela falou, não tem como, ela corre mais do que qualquer homem. Ele disse, me ajuda então, eu preciso que ela olhe pra mim e se apaixone. Ela, já sei, vou te dar 3 romãs de ouro. E durante a corrida, você vai conseguir distrair Atlanta jogando esses romãs. E quando ela vê o ouro, ela vai se distrair. Pronto, feliz da vida, e Pomme falou, é minha chance de casar com ela. Ele pegou as 3 romãs de ouro. E vamos entender romãs de ouro como filhos, como frutos, como a maior entrega que uma pessoa pode fazer para outra. Como a vida, como a eternidade, porque o ouro ele não acaba. Então, essa romã, essa fruta, esse fruto, esse é o que brota de nós. Então, ela vinha correndo, brava, quando de repente Pomme joga, ela passando dele, e Pomme joga a romã de ouro. Ela, quando vê aquele ouro, ela para, ela pega, quando ela percebe, ele a ultrapassou. Só que ela corre muito bem. E ela corria de volta. Novamente ela ultrapassa. Ele lança a segunda romã. Prontamente ela pega, para, admira, contempla a romã e ela fica um pouco para trás. De repente, ela chegando perto dele novamente, ela falou, já sei o que ele vai fazer. Ele vai jogar uma romã. E aí eu já quero fazer um paralelo com o pensamento que a gente tem hoje e com o pensamento que ela teve. Quando ele jogou a terceira romã, ela pensou, ele está fazendo isso porque ele me ama. Porque se ele não fizer isso, eu vou ficar o tempo todo tentando vencê-lo, mostrar que eu sou mais forte. E a gente nunca vai ter frutos desse amor. E quando ele faz isso, é porque ele está me entregando o que ele tem de mais valioso. Ele tinha 3 ouros de romã, 3 romãs de ouro. E ele simplesmente jogou pra mim. Ele me entregou, ele lançou aos meus pés. E eu vou parar de novo. A terceira parada dela, ela parou conscientemente de que aquilo ali faria com que ele vencesse para que ele ganhasse o amor dela. Só que hoje, a nossa criação, e fala inclusive por mim, esses romãs que tentam nos entregar, que são valiosíssimos, a gente só entende a parte do ele tá me atrasando e eu preciso mostrar pro mundo que eu sou forte. Mas muitas das vezes, se você permite que a pessoa se aproxime de você e te mostre que o de mais valioso você tem, não é mostrar para o mundo que você é mais forte, mostrar para o mundo que você venceu, mas mostrar para a sua família que há eternidade ao lado delas. Hoje, por exemplo, ano de 2024, 3 anos de falecida da minha avó, inclusive eu com a blusinha dela, minha avó se imortalizou, porque ao longo da nossa estrada ela jogou romãs de ouro aos meus pés. E por muitos momentos eu tive que parar a minha vida para pegar esse romã. Mas isso não é um atraso de vida, isso é a colheita edificante. Mas para a gente perceber, quando os romãs de ouro chegam aos nossos pés, a gente precisa conhecer a nós mesmos e conhecer ao mundo. A Atlanta, pela terceira vez, parou, pegou a romã de ouro e sim, foi feliz com o Pomme. E agora eu pergunto para você, qual é a romã de ouro que a vida e as pessoas têm lançado aos seus pés e você tem deixado?
Quando você olha para sua maternidade, você olha como um atraso, você olha como perda de juventude, perda de beleza, perda de identidade. Quem é que está alimentando essa simbiose sua com o seu bebê? Quem é que está precisando de preenchimento? Muitas mães chegam para mim com uma sobrecarga, com mãe solo, com alguns rótulos, queixando-se de não ter rede de apoio. E quando a gente vai esvaziar tudo aquilo, chegar no ponto de origem, na verdade é uma mãe que está tentando centralizar os cuidados porque ela acha que ninguém fará tão bem o trabalho quanto ela faz. Então hoje eu convido você para 2 momentos de reflexão. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta e você faça uma carta falando para sua mãe ou falando para sua filha, ou os dois. Coisas que você jamais diria para ela ou para ele. Coisas que podem machucar, segredos. Entregue seu coração. Escreva com todo cuidado, com toda paciência. Eu vou deixar aqui no link uma playlistzinha para você colocar uma música de fundo e você conseguir entregar todo o seu coração nessa carta. E coloque tudo o que não foi dito. Brigue, conte segredos, enfim. Faça com todo o seu coração. E se você quiser, você pode me mandar essa carta no meu Instagram, @sousuaterapeuta. E aí você me manda lá, Nath, essa é minha carta, você me ajuda a guiar. E aí eu vou fazer esse trabalho com você com todo o amor do mundo. Esse é o trabalho número 1. O trabalho número 2 é uma carta de agradecimento. Muitas das vezes nós não tivemos a nossa maternidade na completude que a gente espera dela. Mas para você estar vivo aqui agora, me assistindo, é porque alguém lutou pela sua sobrevivência, do jeito que tiver sido. E eu quero que você faça uma carta de agradecimento a Deus, ao universo, ao mundo, a alguém, a sua mãe, ou a quem zelou pelo seu crescimento, agradecendo por cada conquista. E ao final dessa carta, você vai agradecer a você e relembrar cada vitória, por menor que seja. Escreva cada vitória. Obrigada, Natália, por em 2019 você ter superado um luto difícil, por você não ter desistido de passar naquela prova, por você ter persistido e ter continuado na academia. E eu quero que você de hoje agradeça a você. E cuidado, se nessa carta de agradecimento você perceber que você não tem nada muito robusto para colocar nela, é porque a gente está precisando reavaliar essa vida e traçar novas rotas para que você consiga ter uma vida mais edificante e uma vida mais feliz. A cura da mulher começa pela cura da maternidade. A cura do mundo começa pela cura da mulher.